Dando sequência aí ao nosso projeto, agora eu vou explicar aqui rapidamente como que a gente faz para extrair tabelas de quantidades. A aba Vista, eu posso vir aqui em tabelas e tabelas de quantidades. Eu cliquei. Agora eu vou escolher qual vai ser a categoria da minha tabela. Bom, pessoal, eu vou escolher aqui de modo a simplesmente estar explicando para vocês uma tabela de janela, tá? Então, o nome aqui ele vem como tabela de janela. Eu dou OK. E agora ele vai perguntar para mim quais são as propriedades dessas janelas. Quais são as propriedades que eu quero que minha tabela tenha no que diz respeito à janela. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui o tipo, vou escolher família, vou escolher altura, vou escolher largura, vou escolher o custo e vou escolher mais uma opção aqui, a descrição. Bom, primeira coisa, vou colocar aqui a descrição abaixo de tipo família, colocar família em cima, tipo, descrição, altura, largura e custo, tá? E vou dar OK. Bom, pessoal, a gente viu aqui que efetivamente a gente tem aí dois tipos de janela, né? A gente tem a família M fixo e tem uma janela de 1,80 por 1,40 e tem a janela de 1,20 por 60. A gente pode verificar aqui a altura e largura, tá? A descrição aqui, pessoal, eu não coloquei na minha janela uma descrição, então por isso que não está aparecendo. Mas, eventualmente, eu posso estar colocando uma descrição lá na minha janela e ele vai aparecer aqui para mim na tabela. Também posso colocar um custo. Então vamos supor que essa janela custe uns R$300. Então ele diz que todas as janelas desse tipo, de 1,80 por 1,40, vai ter esse preço de R$300. Então isso é muito útil. Vamos supor que eu tenho uma construção de um prédio que tenha muitas janelas e imagina eu ficar contando uma por uma e depois saber o preço, né? Eu já trabalhei com planejamento e orçamento e eu sei quanto isso é trabalhoso e chato. Então, um projeto no Revit, ele já facilita muito essa questão de elaboração de orçamento, né? Então, você coloca aqui e todos os seus custos, todas as janelas com essas dimensões vão ter esse preço. Então, coloca outra aqui, ele vai fazer a pergunta novamente, dou OK e pronto. Eu também posso editar essa tabela. Então, porque na verdade a tabela é como se eu estivesse criando uma porta, como se eu estivesse criando uma janela, uma parede. Ele tem também propriedades, né? Então, eu venho aqui, pessoal, em campos. E aqui eu posso, né, efetivamente estar escolhendo aí. Eu vou tirar a descrição, como não tem nenhuma informação. E vou aqui em classificar, vou colocar em classificar por tipo, tá? Vou desmarcar esse itemizar cada instância. Por quê? Caso eu tenha 3, 4 tipos de janela, 3, 4 tipos iguais, né, de janelas iguais, ele vai unir essas
essas janelas. Então, na próxima aula que eu explicar sobre as portas, vocês vão ver que eu tiro, né, essa itemização a fim dele agrupar. Finalmente, eu posso colocar aqui como custo, mostrar para mim, calcular os totais. Então ele vai calcular o preço total de todas as janelas juntas. Então eu dou OK. Venho aqui em editar novamente. Se eu colocar aqui custo total geral e colocar contagem em totais e der OK, ele vai colocar aqui que o custo total foi de 550, tá bom? Então essa daí foi a aula de tabelas, tá bom? Na próxima aula a gente pode estar vendo aí a questão das portas, mas de um modo geral, pessoal, é isso, tá? O Revit ele é cheio de informações. Se eu quiser colocar aqui outra altura, vamos fazer uma largura de 1,40, sei lá, de 1,80 para a janela do banheiro. Olha só, se eu fizer isso e realçar o modelo, olha só o que aconteceu com a minha janela do banheiro. Ela foi para dentro. Então, se eu altero a propriedade da minha janela na tabela, ele vai alterar aqui automaticamente. É uma base de dados, não é um desenho apenas. Como que eu faço para voltar? Vou aqui em tabela de janela e vou voltar aqui para 1,20, né? Que é o que estava inicialmente. Aí, dou OK e ele vai voltar à normalidade. Tá bom, pessoal? Então, basicamente essa aí foi a aula de tabelas. Dá para aprofundar muito nessa questão aí. Cada vez que você fizer criar um novo objeto, inserir novos parâmetros, esses parâmetros poderão ser elencados, né, na sua tabela, e isso pode ser utilizado para muita coisa, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, forte abraço e fica com Deus.